deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já ouviu ou já falou que Deus tem um plano para você? Chego aqui, Felipe, Deus tem um plano na sua vida. Quem aqui já ouviu isso? Acho que todo mundo, né? Acho que todos os cristãos já tiveram um contato com isso. Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente fala, mas de fato isso é bíblico. De fato isso está na Bíblia. Esse mês, é a última quinta-feira do mês, é o mês onde a gente vai falar de prosperidade. A última quinta-feira, Deus me incumbiu para falar sobre chamado. E eu vim aqui hoje falar com você sobre chamado, para você entender um pouquinho mais sobre chamado e começar a entender o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, e como Ele já tem um plano para a gente. Sabe, como que Ele já criou um plano para a gente? Como assim Deus já fez isso? E eu vou te mostrar durante essa noite, que além de ter um plano para a gente, Ele também já provisionou esse plano. E a minha mensagem vai estar completa se você sair daqui entendendo o que Deus fez e como Ele fez e a forma que Ele provisiona isso. Sabe, muitas vezes a gente ouve falar assim, Deus tem um plano na sua vida. A maioria das vezes é quando a gente está levando uma vida errada e a pessoa quer alertar a gente. Eu ouvi isso antes da minha conversão. Deus tem um plano na sua vida? Tipo, sai da bagunça, sai disso que você está aqui, vem para cá que Deus tem um plano na sua vida. Sabe, e é óbvio que essa é uma frase bem bonita, mas é uma frase incompleta. Porque eu falei amém nesse dia que o cara me falou lá atrás, que o profeta falou. Deus tem um plano na sua vida, eu falei amém. Só que eu não entrei no plano. Mas eu concordei com ele, amém, assim seja, não é? Tá tudo bem, é isso. Só que eu não entrei no plano de Deus. Mas eu fui alertado que Deus tinha um plano. Miles Moore, ele tem uma frase que ela me impacta desde o dia que eu ouvi essa frase. A pior tragédia da vida é a vida sem um propósito. Nada é pior que estar vivo e não saber o porquê. Nada é pior do que estar vivo e não saber porquê. Se você for escutar qualquer coach, ele vai falar para você que você tem que ter uma visão, uma meta, um alvo. Porque senão você vai ficar girando em volta. Você não vai para lugar nenhum, você vai ficar girando em volta. Eu acredito que essa frase está bem alinhada com isso. Quando a gente entende qual é o plano que Deus tem para a nossa vida, eu começo a dançar antes de ver, a pular antes de ver, a sorrir antes de ver. Eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo da falta. Por quê? Porque eu já entendi o que Deus tem para mim. Se a gente for para Mateus 7, está falando lá, Deus está fazendo a comparação. Eu amo essa passagem, porque isso mexe comigo. E Deus fala assim, vocês que têm uma natureza má, vocês que são maus, é óbvio que essa natureza nossa era antes de nós conhecermos a Jesus, certo? Mas nós vivemos um tempo sem conhecer a Jesus. Então talvez, como eu, você provou algumas coisas que não era de Deus. E que aquilo, se a gente não tiver cuidado, acarreta na nossa vida e nas nossas atitudes hoje. E dependendo da pessoa pode até virar um monstro. Então, nós que temos uma natureza, né, pecaminosa por conta do pecado de Adão, ele fala assim, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Aí ele fala assim, quanto mais eu que sou Pai Celestial. Quando eu começo a entender isso, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. E eu falo para você, não importa o que seja, eu faço por eles. Não importa, eu não meço esforços para fazer algo por eles. Eles são meu filho, são meus filhos. Não meço esforços. Aí Deus fala assim para mim, eu sou melhor que isso. Cara, esse texto mexe comigo. Porque toda vez que eu vou pensar em Deus, eu começo a pensar o que eu faria para minha filha. O cuidado que eu tenho com meu filho. O que eu daria para o meu filho, o que eu colocaria nas mãos da minha filha, o que eu protegeria. Entende? Certamente. Se você é pai ou mãe, você daria a vida pelo seu filho. Mas também você não daria a vida por mais ninguém no mundo. Entende o que eu estou tentando falar para você? Eu estou tentando falar aqui para você que Deus ele fez uma comparação que me faz pensar, e eu penso que pode ser assim com você também. E fala assim, cara, vocês que são desse jeito aqui, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Só que tem alguns textos que eu quero ler com você. E esses textos vão falar sobre esse plano que Deus tem para a nossa vida. Eu quero começar lendo aqui.
Em Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Jeremias 1,5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, e eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Salmos 139:16. Os seus olhos me viram quando ainda não tinha forma. Todos os dias da minha vida, nenhum só escapou. Foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Efésios 1,4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu li aqui agora 4 textos. Nós temos 4 provas autênticas na Bíblia que Deus, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ir para o ventre da nossa mãe, Deus escreveu os nossos dias. Deus, ele escreveu tudo o que aconteceria com a gente. Só que o que acontece é que quando a gente lê alguns textos desse, pode ser que a gente possa pensar que Deus escreveu a desgraça muitas vezes que eu estou passando. Não, Deus, ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Um plano perfeito. O que acontece é que algumas coisas no meio do caminho fazem com que eu não entrei no plano de Deus, mesmo que eu já aceitei a Jesus. Eu não sei se você sabia, mas aceitar Jesus não te coloca dentro do plano de Deus. Isso é uma fase, é uma das etapas. Mas você não vai viver plenamente tudo que Deus tem para nós se você somente aceitou a Jesus. Essa é a primeira etapa. O que você conquistou, ou melhor, o que você aceitou, o que Jesus conquistou, é o plano da salvação. Você aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus, céu direto. Se alguma coisa acontecer com a gente falecer, céu direto. Isso é bíblico. Aceitei a Jesus, vou para o céu. E como que eu entro no plano dele? Sabe, eu queria falar algo para você que é tão natural para a gente entrar no plano de Deus para a nossa vida, tão natural quanto a plantação de uma semente. Eu peguei uma semente, eu faço um buraco na terra, coloquei a semente, joguei água. Se tiver terra e água, ela vai germinar. Eu não preciso orar para que a semente germine. Eu não preciso orar para que dali nasça uma árvore. O plano de Deus para a nossa vida, ele é tão natural quanto a semente. O problema é que a gente sai do propósito. E sair do propósito é não ter uma vida de oração. A semente eu não preciso orar. Para eu estar no propósito de Deus é diferente. Deus espera que eu tenha uma vida de oração. Deus espera de mim que as coisas aconteçam e que eu tenha intimidade com Ele. Nós fizemos uma brincadeira em algum dos cultos aqui passado, lá atrás, onde fechou os olhos da Viviane e pediu para algumas pessoas falarem, alguns homens falarem. E ela reconheceu o pastor que é o marido dela. Por quê? Por intimidade. Ela sabe quem é. Por quê? Porque tem intimidade. A nossa vida de oração vai criar intimidade, vai criar um elo com Deus, que nós vamos ficar sensíveis à voz dEle. Sensíveis. Imagina que você está indo para o seu trabalho e tem um acidente ali. Ou que tem algo que vai te trazer dano. A sensibilidade no espírito pode fazer com que a gente desvie do caminho sem perceber. E quando a gente chega lá no final e fala assim: ei, o que aconteceu? Você viu lá? Não vi. Como não viu? Você passa por lá hoje? Eu não passei. Por que você não passou? Não sei. Daqui a pouco você vai analisar, você vê que é algo dentro de você. É o Espírito Santo dando direcionamentos. É Deus cuidando do filho. Entende isso? Quando a gente começa a entender o propósito de Deus, ele é natural para a gente. Se eu não atrapalhar ele em nada, eu entro de cabeça no propósito e vivo minha vida inteira. O problema é que quando a gente vai saber sobre o propósito de Deus, nós já temos uma vivência. Voltei no mesmo ponto que eu estava. Nós já temos uma vivência. E como nós temos já uma vivência, isso vai fazendo com que a gente se afaste de Deus. Isso vai fazendo com que às vezes a gente tenha preguiça, a gente procrastine o que tem que ser feito, a gente não é diligente na onde Ele pede para a gente ser diligente. Então o fato é o seguinte: Deus tem um plano para a nossa vida,
E esse plano, ele já é suprido por Deus. 100%. Deus falou assim, vamos supor na minha história, você vai fazer tal coisa, toma aqui o suprimento para que isso aconteça. Agora, se eu não fiz aquilo, aí eu estou do outro lado aqui olhando e pensando, nossa, Deus não prove nada. Cantei na música lá que Deus prove, mas Ele não prove nada. Não, Ele não é meu provedor, na verdade eu tenho muitas dívidas. Eu estou com a minha conta estourada, estou com o meu cartão sem pagar, estou bagunçado. E na verdade isso aqui não tem nada a ver com Deus. De fato, que se eu estivesse debaixo da poderosa mão de proteção dEle, dentro daquilo que Ele me chamou para fazer, possivelmente eu não estaria passando esse tipo de problema. E se tivesse, teria uma graça. Porque nós estamos no mundo e no mundo haveria aflições. Lembra disso? Então teria uma graça para passar pelo problema. O problema todo é que a gente, ou melhor, algumas pessoas, eu não vou falar da gente porque eu sei que aqui não tem disso, que brincam de ser crentes, que brincam de ser cristão. Aí fazem algumas coisinhas para Deus, um pouquinho, como se fosse uma moedinha de troca. E ali Deus não tem autoridade para tocar e fazer o que Ele tem que para fazer. Porque eu não dei essa autoridade para Ele. Estou brincando com Deus. E aí as coisas começam a acontecer. E aí eu começo a ver do meu lado acontecendo coisas com o meu irmão, do meu lado acontecendo coisas com a minha irmã, e eu não entro no plano dele. Por que que isso acontece? Sabe, eu queria falar com você aqui exatamente sobre os dons ministeriais. Sabe, a Bíblia fala sobre os 5 dons. E provavelmente, se você não tiver dentro desses 5 dons, Deus te chamou para o ministério de socorros. O que é o ministério de socorros? São as colunas da igreja. Nós teremos o simpósio daqui um mês, e o simpósio ele vai tratar sobre as lideranças setoriais. O que são os ministérios de socorros? É tudo que acontece fora da ministração. Para que eu esteja aqui ministrando, tem algo que está acontecendo. As crianças estão lá no DI, o diaconato cuidou da água, está na portaria, o pessoal da mídia está cuidando do que está passando, da iluminação, o do marketing está filmando, o diaconato está cuidando do ar-condicionado, cada um está fazendo a sua parte. Isso é ministério de socorros. Só que o que acontece é que, às vezes, as pessoas entendem até qual é o chamado, porque o chamado, o que Deus me chamou para fazer, Ele vai me dando sinais, acho que posso falar essa palavra, sinais. Vai acontecendo coisas e eu começo a entender que, está indo nesse fluxo aqui. Está indo nesse fluxo. Então eu entendi agora, com 15 anos de idade, que eu sou pastor. E aí eu vou sentar no primeiro banco e não fiz mais nada. Cruzei os braços e acabou. Não vai acontecer nada. Só que a gente sabe que o pastor com 16 anos, se eu não me engano, descobriu o chamado dele. E dos 16 anos até hoje, ele não parou de investir no chamado dele. Você vê esse grande homem de Deus, mas desde quando ele descobriu qual que era o chamado dele, ele tem investido. Tem cenas na vida dele que eu não vi acontecer, mas que eu sei, e eu chego a me emocionar quando eu penso sobre isso. Ele fala que um dia ele estava ajoelhado numa cadeira e implorando para Deus não deixar ele fora do avivamento. Isso mexe comigo, eu não estava lá, eu não conhecia, eu nem sabia que ia conhecer. Mas eu consigo, por intimidade com ele, entender e até visualizar como que ele estava naquela cadeira. E implorando para Deus, não me deixa fora disso, não me deixa fora disso. Você entende a diferença? Uma pessoa que descobre o chamado, aceitou Jesus, descobre o chamado e não faz nada, começa a atrofiar. Atrofiar e daqui a pouco você não tem mais o movimento. O braço ele é feito para isso. Só que você fica tanto tempo sem mexer o braço, que a hora que você vai esticar ele não tem mais o movimento. Ele dói, ele é ruim, começa a atrofiar. Entende isso? Começa a atrofiar. Só que o fato é que esse propósito que Deus nos chamou, a gente precisa descobrir para que Deus nos chamou. O fato é que a vida de intimidade com Deus vai nos colocando em alguns lugares. E esses lugares, eles vão abrindo portas e eles vão nos direcionando. Eu vou falar para você sobre um testemunho meu aqui. Eu estou no Ministério Verbo da Vida, que foi onde eu peguei com seriedade como cristão desde 2008. 2008 eu conheci o Verbo da Vida e foi onde eu me lancei mesmo. Eu encontrei uma palavra que mexeu comigo e eu me lancei. Então,
Estou desde 2008, 18 anos eu já tenho na palavra da fé. Só que, quando eu conheci a palavra da fé, eu não sabia qual era o meu chamado. E de fato, eu até ficava bravo. Porque eu estava aqui, cara. Eu orava, eu jejuava, eu fazia as coisas, adoração pessoal. Eu lavava a igreja, eu limpava os bancos, eu cuidava dos ventiladores, eu cuidava da parte elétrica da igreja, eu fazia tudo que era possível fazer. Só que eu não sabia qual que era o meu chamado. Eu não sabia, como assim? Eu não sei ainda. E eu por vergonha, eu não ia perguntar para o pastor, qual que é o meu chamado? Acho que por vergonha mesmo, sabe? Não, calma aí, o que o pastor vai pensar de mim? E não ia. Mas era uma incógnita para mim. Só que aconteceu algo bem próximo disso, logo depois que eu acabei o Rema, eu estava conversando com a mãe de um amigo meu, hoje ela não é mais viva, ela já faleceu. Eu estava conversando com ela, estava na casa dela e conversando com ela. E ela falou assim para mim, você fez aquela escola da igreja que você tinha falado? Eu falei, fiz. Terminou? Terminei. Você já está dando palestras? Eu falei assim, de vez em quando sim. Você já vê por aqui que ela não é cristã. Entende? Você já vê por aqui que ela não é cristã. Você está dando palestras? Eu falei, sim, de vez em quando sim. Eu precisava entender aonde que ela ia chegar para entender o que eu poderia fazer. Ela falou assim para mim, fala um pouquinho para mim. Tipo assim, na minha cabeça, fala o quê? Né? Fala um pouquinho para mim. E eu aproveitei a oportunidade. E eu comecei a falar de Jesus para ela. E eu comecei a falar de coisas que eu tinha aprendido na escola, sobre o nome de Jesus, sobre as coisas acontecendo. Deu uns 15 minutos de conversa. Ela começou a chorar. E ela falou para mim assim, quando você fala, aqui dentro eu fico emocionada. E me dá vontade de chorar. Sabe o que estava acontecendo? O coração dela estava queimando por Jesus. Eu não sabia qual era o meu chamado, mas eu estava levando vida para ela. Entende isso? Eu estava em parafuso na minha cabeça para descobrir meu chamado. Como se aquilo fosse a coisa mais importante para mim, descobrir o chamado. Só que eu estava fazendo a coisa certa, sabe? E essas coisas, cara, me motivam. Eu imagino que você, com os testemunhos que você tem, você também se motiva. E comigo me motivou aquilo que aconteceu. E eu saí, eu não sei se o pastor lembra, porque faz muito tempo, e eu fui falar para ele sobre isso. Falei, cara, enquanto eu falava, ela começou a chorar, falou que se emocionou e que dava vontade de chorar. Cara, sabe, é tão bom, acho que a palavra é essa, é tão bom vivenciar isso que é motivador demais. E o que aconteceu? Durante os outros dias, eu continuei sem saber qual era o meu chamado. Na minha cabeça, eu precisava saber qual era o meu chamado para continuar sendo cristão. Na minha cabeça eu precisava. Eu tenho que saber qual era o meu chamado. Só que, por um outro lado, eu não parei de fazer tudo o que eu acreditava, o que eu tinha aprendido que era espiritual. A gente viajava de carro a trabalho e eu passava horas e horas e horas dentro de um carro, viajando, orando em línguas e assistindo ministrações. Na verdade, ouvindo, era só o rádio do carro que tinha, não tinha tela como tem hoje naquela época. Mas quando eu falo horas, horas e horas, eram muitas horas. Eram 10 horas, eram 12 horas, eram 18 horas, viajando e ouvindo ministração. Agora você pensa aqui comigo. Você passar 12 horas ouvindo ministração e orando em línguas, você acha que alguma coisa vai acontecer? Com certeza. Com certeza. Aí um dia eu voltando para casa, viajei a noite inteira e orei em línguas. Eu voltei para casa e fui comprar um pão para comer o pão e para depois ir dormir. Era bem cedo, 6, 7 horas. E quando eu entrei na padaria, a hora que eu encostei na padaria, o cara ficou endemoniado. Encostei no balcão, o cara ficou endemoniado e correu e foi embora. Foi embora. Cara, a minha presença ali, estava carregada de uma presença do Espírito Santo, que estava fazendo coisas no natural. Entende? Agora imagina só, no espiritual, o que não estava acontecendo. Aquele demônio se incomodou só de eu chegar perto. Eu não falei com ele, eu não olhei para ele, eu não fiz nada. Eu só cheguei perto no balcão da padaria. E para ele alguma coisa incomodou. Só que assim, isso me alegrava muito. E me alegra, claro. Estou falando me alegrava porque já aconteceu. Só que eu tinha medo.
de pessoas que manifestavam. Eu tinha medo, muito medo. Muito medo. Só que naquela época eu era o líder do diaconato. Então você imagina agora. Se alguém endemoniar na igreja, eu sou o primeiro que corro. Aí eu era o líder do diaconato. Até que um dia o demônio manifestou na minha frente. Eu tive uma atitude que eu não esperava de mim. A primeira coisa que eu fiz foi pular na frente. Sai em nome de Jesus, acabou. Sem bagunça. E eu fui para casa abismado comigo mesmo. Como que eu tive essa atitude? O que aconteceu comigo? Sabe aquelas atitudes que você não sabe o que é? Só que recentemente, uns 3 anos atrás, eu estava sentado aqui, o pastor Vinícius aqui e o pastor Edson tinha orado para alguém. E essa pessoa ficou aqui no chão e meio que gritando, sabe aquilo que você viu? Eu falei, eita, isso não está normal. E eu levantei. Quando eu cheguei perto, eu já pus a mão na cabeça e falei, sai em nome de Jesus. Acabou. Aí o pastor Vinícius pegou no final e falou para mim assim, cara, você já veio para cima para resolver. Eu falei, demônio comigo não tem vez nenhuma, não. Acabou isso. Acabou. Só que você sabe, eu não lembro, mas pode ser que naquela vez eu ainda não saberia qual era o meu chamado. E eu expulsei o demônio sem saber qual é o meu chamado? Então quer dizer que os demônios obedecem quem não sabe quem é o chamado? Claro que obedece. Claro que obedece. A sua vida, a minha vida espiritual, ela está como? Ele não obedece o chamado. Ele obedece a autoridade no nome de Jesus. Ele respeita quando tem intimidade, porque tem um cheiro, a intimidade. O óleo, ele tem um cheiro. O óleo, ele escorre. O fato é que, o que eu quero falar para você, eu não sabia qual que era meu chamado, mas eu não deixava nada atrapalhar a minha vida espiritual. Nada. Antes de ser levantado como ministro auxiliar ou como pastor na igreja, eu já aconselhava pessoas. O pastor, ele confia muito na nossa liderança, nossa que eu digo, os líderes da nossa igreja. E você sabe, se você é um líder nessa igreja, ele não espera que você seja um líder, ele espera que você seja um pastor para o seu grupo. Então você vai trazer para ele ou para o gestor aquilo que realmente não cabe a você cuidar. O restante, evolua, cresça, desenvolva aquilo que Deus te chamou para fazer. Entende isso? Então, antes de saber qual era o meu chamado, eu já cuidava de famílias. Eu já cuidava das coisas, eu já fazia as coisas. Cara, mas me incomodava não saber qual é o meu chamado. Me incomodava mesmo. Porque eu sou aquela pessoa, inclusive hoje, eu sou aquela pessoa que não importa o que precisa fazer na igreja, eu estou aqui. Não importa. Recentemente ia ter uma obra na igreja, a gente ia contratar uma empresa, eu fui lá e pedi para o pastor deixar a gente fazer a mão de obra, por conta de custo que ia dar muito alto. Arrumei outros pastores que vão pegar junto comigo e vamos fazer o negócio. Mas por quê? Porque eu gosto de fazer coisas na igreja. Porque quando eu estou fazendo coisas na igreja, eu estou em comunhão, eu estou cuidando da casa do meu pai, eu estou cuidando daquilo que é meu. Praticamente não. Esse púlpito aqui, a gente passou uma semana, um pouco mais, para fazer ele. Eu virei noites aqui trabalhando nele, só que eu trabalho durante o dia. Teve um desses dias que a gente estava mexendo aqui, não só eu, outros irmãos também, mas eu vou falar de mim, que eu fui para minha casa, dormi por 1 hora e fui trabalhar. E você sabe que eu trabalhei normalmente, porque quando a gente está fazendo coisas para o Senhor, existe uma graça que nos assistencializa. Existe uma unção que vem sobre a gente e pega junto. Sabe o que é pegar junto? Se eu falar que eu preciso encostar no pastor e não consigo, a unção ela vai entrar no meio aqui e eu vou tocar onde eu preciso. É pegar junto. Se eu tivesse que carregar uma mesa pesada, a unção ela está corroborando. Eu faço a minha parte e Deus faz aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Teve um dia, o pastor me ligou, faz uns anos isso também, o pastor me ligou e falou assim, eu vou aconselhar uma família, vai eu e a Viviane, e eu queria que você fosse junto. Aí eu falei assim, vamos lá. Ele falou, vou passar na sua casa e vou te pegar. Eu entrei no carro e a gente estava indo. Eu estava orando em línguas no banco de trás, a gente estava meio quieto no carro, e o pastor falou assim, gente, nós estamos fazendo o ID. Nós estamos aqui fazendo o ID. A Bíblia fala que quando nós fazemos o ID, os dons acontecem, as coisas vão acontecer.
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é uma incumbência para a gente. Eu não sei qual é o meu chamado, mas não importa qual seja o seu chamado, você é designado para reconciliação de pessoas com Deus. Não importa qual seja. E nós estávamos indo para esse lugar e o pastor falou isso. Eu ouvi aquilo e considerei, mas eu não entendi. Eu considerei. É isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Mas eu não entendi. Quando nós chegamos naquela casa, uma parte da família era cristã e a outra parte não. E tinha algumas coisas acontecendo ali e nós chegamos para orar. Cara, nós fizemos acontecer algo tão extraordinário, virou um Pentecoste naquele lugar. Todo mundo orando em línguas, todo mundo salvo, aceitando Jesus, todo mundo salvo. Cara, que coisa extraordinária. E viemos embora. Na outra semana eu fui falar com o pastor sobre aquilo. E aí a gente começou a entender que, diante do que tinha acontecido lá, começou a dar sinais do meu chamado. Sinais do meu chamado, do que eu sou chamado. E eu falei para ele assim, cara, olha isso como aconteceu. Por quê? Porque o seu chamado, ele carrega dons. E quando você está mergulhado em Deus, os dons eles vão estar em evolução, eles vão estar acontecendo, eles vão estar aparecendo. O fato é que eu ainda não sabia qual era o meu chamado, mas eu já tinha uma sinalização para aquilo. E o que acontece é que, quando nós temos uma sinalização, nós conseguimos ser mais efetivos naquilo que Deus tem para a gente. Mas o que eu quero falar para você é assim, quando nós entendemos o lugar que Deus quer que a gente esteja, não o lugar físico, mas o lugar espiritual que Deus quer que nós estejamos. Quando nós entendemos isso, nós criamos um alvo. E esse alvo, ele tem que ser aquela pedra mais preciosa na nossa vida, aquilo mais importante. Eu não posso tirar o olho do meu alvo. Se alguma coisa obstruir, eu preciso entender aonde está e caminhar para lá. Sabe o que é essa obstrução? São as aflições que temos no dia a dia. É o diabo tentando chamar a atenção para uma enfermidade, é o diabo tentando chamar a atenção para a falta de dinheiro, é o diabo chacoalhando aqui, é o diabo chacoalhando ali. Só que eu tenho meu alvo, eu entendi para o que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser um servo de Cristo. O chamado sobre minha vida, ele vai me dar dicas de como eu andar mais efetivamente com Deus, o dom que eu vou fluir. Mas o fato é que o alvo tem que ser o mesmo para nós todos. Entende isso? Só que quando eu estou alinhado com o alvo, tem coisa que acontece na nossa vida, e inclusive a parte financeira. Porque Deus ele não só chamou, ele também proveu. Eu quero ler algo com você. Ele não só nos chamou, mas ele também nos proveu. Mateus 6, eu vou ler do 25 ao 33. Olha só isso. É Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei mais vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Em tudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só aqui, a Bíblia está falando assim, Jesus está falando para a gente aqui, cara, para com isso.
Você está se preocupando à toa. Você está dando mais importância ao que comer do que a sua vida, ao que vestir do que a sua vida. Você está dando mais importância às coisas banais da vida e não está de olho no foco. Olha a erva do campo, que lindo que é o lírio. Portanto, nem Salomão, com toda a glória, e quando está falando de glória, não está falando só de riqueza, está falando de sabedoria também, ele era próspero. Olha Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como uma delas. Só que o lírio, ele é hoje, existe amanhã lançado no fogo. Cara, isso tem que mexer com você. Isso tem que mexer com você, porque Jesus está falando aqui assim: deixa essas coisas para lá, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Ele dá uma lista do que vai ser acrescentado, ou seja, tudo que é necessário para a nossa vida. Quando nós colocamos primazia no reino de Deus, as coisas chegam. De fato, nós somos imã das coisas. E não é porque somente eu sou bonitinho, é porque existe algo dentro de mim. Existe algo dentro de mim, existe algo dentro de você. Você já ouviu falar sobre isso? A porta de shopping center, quando a gente chega perto dela, ela se abre sozinha. Por quê? Porque nela existe um sensor de presença. As portas espirituais são exatamente dessa forma. Existe um sensor de presença, e quando você vem com a presença que você carrega, as portas vão abrindo automaticamente, e você vai passando e vai conquistando. O fato é que não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, existe algo de Deus. E Ele fala assim para você: escolhe. É no campo, é na cidade, é você que escolhe. Há um tempo atrás, um casal da igreja, eu estava ministrando e chamei eles, e veio uma direção, e eu citei esse texto para eles, de Deuteronômio, e eu falei assim: Deus quer que vocês saibam que quem escolhe é vocês. Você é bem sucedido na entrada, na saída, no campo, na cidade, aonde você colocar os seus pés, esse lugar é santo. Quem escolhe é vocês. Só que você sabe que possivelmente Deus tinha um plano para eles, e Deus precisava direcionar eles. Recentemente, e depois disso, eles chegaram em mim e falaram assim: a gente vai mudar para o interior, queremos mudar para o interior. Começaram a fazer o rema. Recentemente vieram falar para mim e para o pastor que não vão mais mudar, que agora o lugar deles é aqui. Você entende? Mesmo se eles estivessem com uma direção que não era a mais correta, Deus ia abençoar. Só que no momento que Deus tem oportunidade de falar no espírito deles e mostrar uns fragmentos do que vai acontecer na vida deles, tudo muda. Tudo muda. Você entende isso? A gente tem que ser apaixonado de tal forma que não importa o que aconteça, Deus está no controle, é Deus que trabalha a nosso favor. Deus não vai conseguir mudar a situação que a gente não tem atitudes de fé. Deus não vai conseguir fazer nada que a gente não está em liberdade, ou até mesmo que a gente ore. Eu não sei se você sabe, mas Deus não pode fazer o que Ele quiser na terra. Ele deu autoridade aos filhos dos homens. Quem são? Eu e você. Levanta sua mão. Nós somos os filhos dos homens. Nós temos autoridades. E quando fala sobre autoridade, vai falar dos bichos mais peçonhosos que existe, para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe o que é isso? Se você tomar uma mordida de uma serpente, morreu. Uma picada de escorpião, morreu. Essa é a autoridade que nós temos. Essa é a autoridade que nós temos em Cristo. Existe um nome que Ele é mais poderoso nos céus, na terra e embaixo da terra, onde todo joelho se dobrará, e todos dirão que Jesus é o Senhor. Eu estou tentando falar para você aqui que existe algo concreto que você pode se apoiar. É uma coluna tão sólida que não vai se romper. Existe algo concreto onde você pode pisar e não vai cair. Nós estamos num tempo no nosso mundo onde vai ter eleições esse ano. Não importa se você gosta de um ou de outro. Na verdade, o que você precisa entender é que Deus tem que estar no controle disso.
Deus tem que estar no controle de quem você vai votar, para que Ele consiga fazer o plano dele. Mas eu não entrei aqui para falar de política. O que eu queria falar para você é assim: não importa qual presidente esteja lá, existe uma proteção sobre nós, existe algo que nos encobre, que nós estamos protegidos. Enquanto o mundo está falindo, nós estamos prosperando. Enquanto a pandemia chega, o mundo fica doente, nós somos saudáveis e vamos lá orar pelos doentes. Não importa o que aconteça, nós temos sobre nós uma proteção divina. E isso só está associado a nós quando nós estamos no lugar certo, porque nós podemos sair debaixo dessa proteção. E aí você vê os maus testemunhos, crente morrendo cedo, crente devendo, as coisas acontecendo errado. Por quê? Porque saímos disso. Sabe, eu queria mesmo que você entendesse que o seu chamado, ele é a coisa mais importante na sua vida. Como eu li aqui a frase de Miles, é a coisa mais importante na nossa vida. Mas enquanto eu não sei os próximos passos, eu preciso ficar no lugar de segurança, eu preciso ficar no lugar agindo, eu preciso ficar num lugar trabalhando, eu preciso ficar num lugar onde as coisas vão acontecendo. Você aprende na nossa igreja que nós não dependemos do pastor para orar para que doenças fujam. Você é capacitado para isso. Você aprende na nossa igreja que não precisa do pastor para orar para expulsar um demônio. Algumas denominações, se endemoniar alguém lá, tem que ligar para o pastor, porque o pastor é a autoridade. Aqui nós entendemos que nós somos a autoridade. Só que eu preciso falar com você algo aqui. Tem algumas coisas que atrapalham o nosso chamado e que tira a gente do prumo, e que realmente faz com que a gente faz as coisas, e fica patinando igual no desenho, patinando sem sair do lugar. Quando a gente fala sobre prosperidade, uma coisa que você e eu, como cristão, nós temos que ter, é uma boa administração do nosso dinheiro. Não tem desculpa para um cristão não saber administrar o dinheiro. Eu tenho um tanque na minha casa. Esse tanque, a água é da rua. Se eu abrir ele muito, ele sai muita água, ele chega até a espirrar fora do tanque. Só que o ralo também é muito potente. Então não importa quanto de água entre, vai tudo pelo ralo. Ele não consegue juntar a água. Só que se cair uma folhinha lá, já começa a juntar. Se cair 2 papeizinhos, começa a juntar. Se eu colocar o ralo ali, junta. O que eu estou tentando falar para você? Que você pode ganhar muito dinheiro e ser um mau administrador. Você pode ganhar muito dinheiro e não cuidar das coisas que Deus tem confiado a você. Pode ser que Deus te escolheu para, nesse momento, ser um administrador de coisas, e que você seja um distribuidor de recursos, exatamente como foi José no Egito. Olha só, quando ele foi chamado para falar com o rei, olha só o que o faraó falou para ele. Eu não estou achando aqui, mas quando ele foi lá e ele desvendou o sonho do rei, o rei falou assim: tem algum outro homem no meio de nós que tem o Espírito de Deus? Você foi chamado para resolver problemas lá fora, e as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim para a gente: ei, esse aí tem o Espírito de Deus. Porque olha só como que ele sabe disso, como que ele administra isso. E de fato, ele tomou conta de tudo que Faraó tinha. Tudo. Faraó falou para ele assim: só o trono é meu, o resto é seu. E ele administrou tão bem tudo aquilo, que ele foi a salvação para aquele tempo.
Ele tinha uma direção de Deus do que ia acontecer e ele administrou aquilo. Então ele fez com que as pessoas não morressem, com que as pessoas se achegassem. De fato, que quando a família dele chegou para ele, e ele se anunciou como José, a família dele estava com medo dos irmãos dele, porque os irmãos dele tinham tentado matar ele, jogado ele vendido como escravo. E ele falou: ei, está tudo bem, eu sei quem eu sou, está tudo bem, eu só vim antes para arrumar o caminho, para que vocês pudessem chegar com segurança agora. Entende isso? Então a gente, como cristão, a gente tem que ser bom administrador das nossas finanças. A gente vê pessoas aí fora que não tem nada a ver com cristão, administrando bem e tendo êxito financeiro. O fato é que um cristão tem que cuidar bem do que é dele. Se você gasta mais do que você ganha no mês, você está sendo negligente nessa área. O pastor Tiago, quando ele ministrou, ele falou exatamente isso que eu estou falando. Só que eu já tinha anotado no meu esboço. O que significa que Deus quer que você escute de novo. A gente não pode ser negligente com aquilo que Deus confia na gente. Sabe, você pode ter hoje administrando algumas coisas, mas se você for fiel àquilo e deixar de ser negligente sobre isso, pode ser que Deus tenha como te colocar mais coisas na mão. Talvez Ele colocou algo na sua mão hoje e você não está saindo bem, então Deus quer que você tome um chacoalhão e fale assim: ei, calma aí, eu preciso administrar bem isso. Você sabe que dentro do seu salário existe dízimo, e Deus vai falar no seu coração certamente sobre ofertas. Como que está isso na sua vida? Está redondinho? Você está cuidando dessa parte? Você tem feito a parte do dízimo como primícia que Ele pede? Você tem honrado a Deus com as suas finanças? Eu não quero entrar nesse detalhe hoje, mas você, quando fala sobre honra, não está falando nada de dinheiro. A gente precisa entender que aquilo que chega na nossa mão não foi na força do nosso braço, não importa o que chegou, porque é Deus que nos dá sabedoria e poder para adquirir riquezas. A Bíblia fala assim: não pensa que foi você que conquistou isso, tira isso da sua cabeça, isso é loucura. Sou eu que te dou habilidades para adquirir riquezas. Ei, eu não sei talvez qual é seu nome e nem onde você mora, mas eu sei que você tem dentro de você habilidades para prosperar. Não importa quem você seja, existe dentro de você habilidades para prosperar. Do mesmo jeito que Deus fez para Salomão. Ei, não pensa que ele gostava mais de Salomão, não. Deus não tem filhos prediletos. Da mesma forma que Salomão enriqueceu, você também pode enriquecer. Não fique assustado por falar sobre dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, seu casamento vai acabar, sua casa vai ter um fim, tudo vai ter um fim. Nós precisamos de dinheiro nessa vida para tocar nossas coisas. O segundo ponto que eu quero falar com você é sobre insubmissão. Eu não sei se você sabe, mas isso atrapalha a vida do cristão. Isso faz com que você deixe de prosperar em submissão. Só que você sabe, existem algumas raposinhas no meio da vinha, que a gente nem entende direito como que isso age na nossa vida. Ah, eu não sou insubmisso. Não, toda vez que o meu pastor me passa uma mensagem, eu respondo para ele. Toda vez que meu líder me chama, eu respondo para ele. Eu não sou insubmisso. Só que aí, quando o pastor manda uma mensagem, de novo esse pastor, cara, não para de pedir as coisas. Você entende como nas pequenas coisas o meu coração está errado? Aí eu faço o que ele me pediu, mas eu não fiz com o coração alinhado. Você sabia que eu não vou colher sobre isso? Isso é muito importante, porque depois você vai querer cobrar a Deus e falar assim: mas eu fiz, mas como você fez? Aonde estava seu coração quando você cuidou disso? Se for fazer alguma coisa, faça de todo o coração, coloque o coração nisso. Adianta você passar uma semana pintando a igreja, reclamando de todo mundo que está do seu lado?
Adianta você fazer as coisas, fazer assistência social. Nossa, essa família não consegue toda vez isso, toda vez. Para com isso. Deus não consegue agir quando tem submissão. Quando lhe é requerido alguma coisa do seu líder ou do seu pastor. Certamente entenda que foi Deus que colocou no coração dele. E que Deus confiou em você. O meu pastor não vai pedir algo para mim que Deus não pediu para ele. E certamente Deus pediu para ele e já me direcionou, porque viu que eu tenho habilidade e sou capaz para isso. A gente tem que ter cuidado, porque a primeira coisa, quando a gente está bravo, quando a gente está cansado, às vezes são essas raposinhas. A gente sem submisso, sem perceber. Mas eu fiz. Ninguém pode falar nada, eu fiz. Sim, você fez, eu fiz. Só que eu não vou conseguir colher nada sobre isso. Essa é uma semente onde, em vez de irrigar ela, a gente jogou veneno em cima dela. Ela foi plantada, mas ela não tem poder para germinar, porque foi jogado veneno em cima dela. Isso é muito importante, meu irmão. É muito importante. No livro Honra Acima e Além, tem um capítulo lá que fala assim: perigos da desonra. A desonra seria eu maltratar meu pastor. E eu estou falando do perigo da insubmissão que fica nesse meio termo. Às vezes, sem desagradar, sem fazer, sem desfazer, eu estou com o coração pervertido e não consigo mexer nisso. Entende isso? Teve uma vez na minha vida, olha isso. Eu tinha um aquário, eu gosto de aquário. E eu tinha um aquário grande, de 320 litros. Só que o aquário não tinha móvel. Então ele era muito pesado, ele pesa só de água 320 quilos, fora o vidro, fora a bomba, tudo. E eu pensei, tive uma ideia mirabolante na minha cabeça. Porque eu sou cristão, eu entendo de semeadura e colheita. Eu falei assim, eu vou dar e vai chegar outro. Tudo certo, não é? Mas não onde estava meu coração. Eu estava fazendo uma troca de barganha. É como se eu estivesse falando para Deus, ó Deus, tá vendo, né? Agora me dá outro. Você sabe que nunca chegou esse aquário de colheita? Eu percebi pouco tempo depois, é claro que eu percebi que eu tinha feito coisa errada. Me arrependi, pedi perdão para Deus, mas eu estou esperando que vai chegar. Estou esperando. Faz muitos anos isso. Mas o que eu estou tentando falar para você é que, assim, às vezes a gente pega práticas espirituais e adequa ela e molda ela no meu querer, entendeu? Então agora, eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas quem tá olhando é minha semente, hein? É minha semente. Você lembra lá no princípio da igreja? Onde as pessoas vendiam casas e terrenos e traziam à igreja? E aí um casal teve uma ideia mirabolante de vender e dar uma partezinha e falar que deu tudo. Lembra disso? Ananias e Safira, só que eles não eram miseráveis. Eles não estavam com o coração não querendo dar, eles deram. O problema ali é a enganação. Foi só esse o problema. Então eles viram as pessoas fazendo, Barnabé foi um deles, e aí viram fazendo, e aí ele pegou aquilo e falou assim, ei, vamos dar o nosso jeitinho aqui, vamos lá. E aí ele entrou, morreu, e vem a esposa dele, e os discípulos falaram assim, aconteceu o quê? Aconteceu isso. Você vai ser sepultada no mesmo lugar que seu marido. A gente não pode pegar as coisas e moldar ela do jeito que a gente quer. A gente está num tempo que não dá para brincar de ser cristão, não. Não dá. Você vai ser esmagado se você ficar brincando de ser cristão. Vai passar um trator por cima de mim se eu ficar brincando de ser cristão. Eu não estou falando de trator literal, estou falando de diabo vindo com força mesmo. Entende isso? A insubmissão, ela é algo muito perigoso. Muito perigoso. Nós temos que cuidar do nosso coração sobre isso. E o último ponto dentro dessas análises que eu quero falar com você é sobre a falta de perdão. Quando a gente não perdoa as pessoas, a gente impede o agir de Deus na nossa vida. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu acarreto cracas para a minha vida.
Se você for ver, as doenças piores, elas estão associadas com falta de perdão. Além de não ter orações respondidas, eu ainda atraio cracas para a minha vida. E agora eu estou orando para ser curado, mas estou com uma mágoa no meu coração. A frase da Joyce Meyer, que a gente tanto conhece: falta de perdão é como se eu tomasse um veneno e esperasse o outro morrer. É eu que vou morrer. Sabe, coisas acontecem, pessoas machucam a gente, sim. Algumas vezes por querer, outras vezes sem querer. O fato é que eu não posso ficar preso nisso. Eu não vou colocar uma bola de ferro no meu pé e não conseguir carregar aquilo por conta de algo que aconteceu no passado. Esquece isso. Esquece isso. Teve pessoas que já me machucaram, já fizeram coisas ruins contra mim, estão perdoadas, está tudo bem. Eu não quero mais contato, convívio, está tudo bem. E isso não significa que eu não perdoei. Não, meu coração é limpo sobre isso. Mas eu não quero mais ficar perto, está tudo bem sobre isso. O que acontece é que muitas pessoas guardam isso no coração a ponto de fazer ferida. A ponto de fazer ferida. E agora eu estou orando para dinheiro chegar, estou confessando dinheiro e as coisas não estão acontecendo. Por quê? Precisa ser alinhado algumas coisas. Só que sabe o que acontece? Certamente, Deus já tentou falar com a gente de alguma forma. Só que o que eu não quero ouvir, eu tampo as orelhas. Não, Senhor, eu não estou falando de perdoar, não, eu estou falando de dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Senhor, você não é isso, não. Não estou falando de perdoar, estou falando de dinheiro. Eu preciso que chegue dinheiro para eu ser o maior ofertante na igreja, para eu comprar um prédio novo, para eu fazer obras. Não, perdão a gente vê depois. O que você não sabe é que nós estamos com essa atitude, carregando coisas para a nossa vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós vamos lá para a história de Sansão, ele teve algumas sinalizações para não cair na armadilha. Ele teve algumas... Como que é o nome da esposa dele? Eu esqueci. Dalila. Ele teve algumas sinalizações porque ele falava assim: é isso que tira minha força. Ela fazia. Aí ele voltava forte. Mas fala agora. É isso que faz... E teve algumas, se não me engano, 3 sinalizações. Só que na última vez ele falou a verdade. E ela fez e aconteceu dele ser preso. A Bíblia fala que quando ele foi preso, os homens que vinham para prender ele zombavam do nome de Deus. Ai de mim de ser uma vergonha para o nome de Deus. Nunca isso vai acontecer perante mim. Nunca. Eu fazer alguma coisa que as pessoas olhar para mim e falar assim: esse é o Deus que você serve? É dessa forma que você está guardado em Deus? Olha como é sério isso. Com a atitude de Sansão, ele envergonhando a Deus. Isso é muito sério. A gente não tem autonomia para fazer algo nesse nível e descaracterizar os cristãos. Por muitos anos eu ouvia falar: não contrata ele que ele é cristão, não compra dele que ele é cristão, não vende para ele que ele é cristão, não aluga para ele que ele é cristão. Você sabe, a história mudou, não tem mais isso. Agora os cristãos estão sendo os mais confiáveis. Vamos fazer um negócio de crente. Toca aqui. De crente, é isso. Fechou. Não precisa nem de papel assinado. A nossa geração, ela está entendendo que ser cristão não é simplesmente colar um adesivo no peito ou andar com uma Bíblia embaixo do braço. Entendeu o que é ser cristão, mudou as coisas. Mudou. Hoje em dia, se a gente vê um cristão fazendo algo errado, meu irmão, sai dessa, cara. Sai dessa, isso aí está errado, cara. Não, eu quero fazer. Cara, então eu não vou poder mais andar com você. Se você continuar nisso, eu não vou poder mais, porque eu sou um cristão e isso não está certo. Esses somos nós hoje, os cristãos. Por quê? Porque nós entendemos que existe algo maior sobre nós. Existe algo sobre nós. Pode subir a banda, por favor. Existe algo maior sobre nós e que nós temos a responsabilidade de proteger e de guardar. E que isso se torna segurança na nossa vida. Aleluia. Meu Deus.
Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar essa noite. Existe algo que Deus nos chamou para fazer, e quando nós estamos alinhados com aquilo que Ele nos chamou para fazer, eu sabendo ou não sabendo qual é o meu chamado, existe uma proteção, e essa proteção vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos promover, e vai nos restituir até mesmo o tempo que foi perdido. Você sabia disso? A Bíblia fala aqui lá em Joel que Deus vai restituir tempo perdido. Como que restituir tempo? É só Deus. É só Deus fazendo aquilo que demoraria 10 anos acontecer em 1 ano. É só Deus. Não tem outra alternativa. E quando eu penso que quando Deus está falando em restituição de tempo, é que Ele falou assim: não importa o que seja, tudo eu consigo restituir. Porque tempo é o mais improvável, não é? Mas quando Ele fala restituirei os anos que foram consumidos, Ele está falando assim: é carro? Restituição. É casa? Restituição. O que é? Restituição. Não importa o que seja, restituição. Inclusive os anos. Se alguma coisa aconteceu na sua vida e o diabo teve autonomia por alguns anos, eu venho como a palavra de Deus falar: esses anos serão restituídos da parte de Deus. Esses anos serão restituídos da parte de Deus. Eu penso que nós estamos num tempo de velocidade. Não somente os cristãos, o mundo. Porque se você for lembrar, ontem era janeiro, anteontem era dezembro, só que agora a gente já está em junho. Mais uma semana entra de férias o Rema. Se você pensar em fazer e não fizer, passou. Não está acelerado as coisas. Só que quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós entramos num tempo de aceleração. E as coisas começam a acontecer numa velocidade maior do que o tempo. Numa velocidade maior do que o tempo. As coisas começam a acontecer numa velocidade aonde às vezes a gente não consegue acompanhar a velocidade. Você vai dormir, quando você acorda, tem uma boa notícia. Ei, pega isso pelo Espírito. Você vai dormir, quando você acorda, tem uma boa notícia. Eu vou voltar nisso aqui. Existe um tempo, uma unção agora específica para restauração. Para restauração. Aquilo que foi consumido pelo diabo. Teve algumas coisas que você não teve autonomia para cuidar. O diabo não te deu a opção de você cuidar, e foram consumidos. Foi roubado, foi quebrado. Esse é o momento de restauração. Esse é o momento de restauração. Esse é o momento. Eu estou pensando em você quando eu falo sobre isso. Um tempo de restauração na sua vida. Da parte de Deus, algumas coisas que injustamente foram roubados da sua vida. Esse é o tempo de restauração. Deus está falando sobre uma graça para prosperar. Um tempo de restituição. Saudosismo, lembrando o passado, não vai existir mais. O que está por vir é muito maior do que ficou atrás. Eu libero sobre a sua vida. O que está por vir é muito maior do que ficou lá atrás. Em nome de Jesus. Deus tem um grande chamado na sua vida. Um grande chamado. Algumas vezes você se pega pensando: o que vai ser dos meus dias? E Deus está falando para você assim: ei, eu vou te usar grandemente. Você vai ser uma pessoa que vai curar muitas pessoas com a imposição de mãos. Aonde você colocar as suas mãos, a enfermidade vai correr, vai sumir dali. Eu posso impor as mãos sobre você? Eu declaro sobre você uma unção de cura. Em nome de Jesus, uma unção de cura.
uma unção poderosa de cura. E onde você ousar orar, você vai ver acontecer diante dos seus olhos. Pessoas sendo curadas como se fosse lepra no corpo, sumindo diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, uma unção. Uma unção. Vocês não imaginam o tamanho desse garoto. Vocês não imaginam o tamanho desse garoto. Vocês não imaginam o tanto de pessoas que ele vai impactar. Em nome de Jesus.